Alô, Oi, era aí ou era aqui? não sei, não sei. Eu tentei, no final deu um pau aqui no meu também. No meu Bom, Instagram, não só pra você foi saber, na internet, não. eu não tô me Travou. enxergando. O Ah Instagram de lá. vez em quando corta a minha visão. Eu tô vendo você, mas a minha tela tá preta. Se você tá me vendo, tá beleza, que já aconteceu. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. É, acontece de vez em quando uns, não sei, não sei. Faz parte da vida online. Faz parte, mas o seu áudio tá cortando um pouco ainda. Então eu vou mudar de lugar pra ver se melhora, tá bom? Vou ficar no escritório, não quero lugar de fazer coisa séria. Eu vou descer lá pra frente. Você tava falando Isso. do divisor de águas, de divisor de águas. Quando você começou a trabalhar na Rio. É, a Zahil A Zahil foi um divisor de águas de certa forma, porque foi muito cedo que a Zahil entrou na minha vida. Eu era comprador de vinhos, né, do meu restaurante, e a Dulce, que é a distribuidora da Zahil em Belo Horizonte, a Zahil Minas Gerais, Rex de Bind, me vendia e eu comecei a organizar as degustações da Zahil em Belo Horizonte. Eu ainda trabalhava no restaurante e organizava os flights de vinho que a Dulce fazia, que eram fenomenais, era um negócio de louco, era uma oportunidade tremenda. Eu não sabia nada de vinho e eu estava provando verticais raras ou grandes vinhos, porque eu organizava à noite. Eu organizava o serviço, eu organizava, fazia aquilo de diretor de cinema, né? Eu montava o cenário Sim, junto com a Dulce, contratava gente que ia fazer serviço em si, escolhia o que ia ter de pães, de petiscos, essas coisas, preparava isso para as pessoas. Então a Zahil aí já entrou na minha vida. E, mas eu comecei a trabalhar aos poucos, depois eu migrei, comecei a trabalhar com a Dulce, de fato, e a Dulce depois me vendeu numa negociação barata para São Paulo. E eu vim para São Paulo para trabalhar na Zahil. Foi assim, um dia ela me falou, ó, eu conversei com a Tuane e você vai mudar para São Paulo. Como assim? Não, não era esse o plano. é. E aí? E como que foi Mas essa chegada em São Paulo e aí, de fato, viver o vinho da forma como você começou a viver a partir daí, então? ainda por muito tempo era muito mais a ver com o que eu planejava, no sentido de que eu estava aprendendo e de que eu estava focado em produto e não em negócios. Então, durante uns bons anos, o que eu fazia era um trabalho de, digamos, de sommelier, né? De sommelier de importadora. Sim, seleção de Era vinhos, escrever, portfólio, escrever. era degustar, escrever, apresentar, comunicar. E aos poucos eu fui sendo um pouco conduzido pelo Antônio e pelo Sérgio, um pouco me entregando pela oportunidade de aprender certas coisas que, se eu ficasse na coisa dos livros da degustação, eu não aprenderia, né? E bizarramente, essas são as coisas que mais me fazem falta ou me fizeram falta no Mastermind de qualquer maneira. Eu dei outra guinada muito mais para negócios depois que eu não passei na prova, quando eu fiz a primeira vez, porque o que eu senti mais falta foi de ter consciência e naturalidade para lidar com as coisas de negócios, de mercado mesmo. E aí, depois disso, foi quando você realmente mudou. Você está como diretor comercial há um ano e pouco, menos de 2 anos ainda. Mas você já É, vinha atuando, né, na história já. do comercial. Eu me lembro de tratar comercialmente com você também já há anos atrás. Gabi, aqui, se manter uma separação muito grande entre técnico e comercial não me parece saudável e não é realista. Se você fizer o trabalho técnico sem um mínimo de compreensão da área comercial, você faz um trabalho técnico de sonho, que é lindo, mas não é realidade. Se você fizer o Sim, trabalho comercial sem o trabalho técnico, você faz um trabalho comercial talvez um pouco pobre, porque você limita simplesmente à dureza da negociação e não tem o vinho, felizmente, para nós, para mim, para você e para muita gente que é apaixonado, é mais do que isso, né? É mais do que sim. o metal. Exato. E aí vem a minha próxima pergunta, que é justamente sobre essa mudança, porque isso aconteceu com você, você viveu isso na pele, eu, em parte, vivo isso também dentro da consultoria que eu presto hoje.
Mas eu sinto que não há muito mais espaço no mercado para esse comercial, só comercial. Pelo menos no mercado, falando de mercado brasileiro. Eu não sei se não há mais espaço ou se já há demanda desse comercial com conhecimento mais técnico em relação ao vinho. Então, isso quando eu falo comercial, eu quero jogar o comercial até a ponta dele, que é o vendedor, e não só na gerência ou na direção comercial. Falar desse comercial, que é o vendedor lá na ponta. Você acha que o mercado começa a exigir mais desse vendedor para que ele tenha um conhecimento mais técnico? Ou você acha que talvez eu possa inverter minha pergunta, ao invés de pensar no que ele deveria, se o vendedor tiver esse conhecimento técnico, talvez ele esteja na vanguarda da venda do vinho hoje no Brasil? Acho que esse raciocínio que você fez pelo final, né, de estar na vanguarda, é a parte importante. Se é por isso ou se é por aquilo, sei lá, alguém pode opinar, argumentar, defender, mas não faz diferença. O que faz diferença é que quem trabalha comercialmente com base técnica está na vanguarda, está na dianteira e tem possibilidade de transmitir o que precisa fazer comercialmente com uma segurança, com um embasamento, com conhecimento que vai permitir trabalhar mais comercialmente ou mais tecnicamente, dependendo da demanda de quem está comprando, né? Então, acho que isso é que é importante, você ter conhecimento talvez com uma certa sensibilidade a mais também, não? Eu acho que sim, acho que sim. Porque quando a gente olha para o profissional técnico, seja ele o que vem dessa base de sommelier ou que começou com WST, enfim, tem a história do vinho talvez como paixão, né? Talvez não, com certeza tem o vinho como paixão em primeiro lugar. E aí acho que isso faz com que essas pessoas sejam um pouco mais sensíveis comercialmente, inclusive, não? Da mesma forma, com certeza. Quando eu preciso... Quando eu vou sugerir um vinho para alguém, eu acho que eu sou mais sensível do que somente pensando em comercial. Não estou pensando só em venda quando eu sugiro um vinho. Eu sugiro um vinho porque eu quero agradar definitivamente, né? Eu acho que a diferença está aí. Quando você adquire conhecimento, seja ele técnico de vinhos ou técnico de comercial, porque também é preciso aprender a ser comercial, né? Sim. Aprender mais a ser comercial. Quando você adquire conhecimento, você é cada vez mais capaz de se adaptar à situação, de entender o que é necessário para aquilo que você está vivendo. Se você só aprender o lado comercial, você fica incapaz de lidar com a situação que te pede mais sensibilidade ou mais conhecimento de vinho, sei lá, de região, de análise de sabor, etc. E o contrário também vale. Se você não aprende o lado comercial, você perde a chance de atuar naqueles momentos em que é preciso. Você fica dependente de uma pessoa estar com você ou conduzir esse lado. E eu acho que a gente, ainda por cima, mora num país em que é muito difícil viabilizar uma especialização tão fina, né? Exato. Não é que não é possível. É possível, lógico, mas é difícil. Precisa fazer malabarismo. Sim. A gente está numa realidade que demanda... Aliás, quando as pessoas me perguntavam, mas o que você faz nas Rio da vida? Eu respondia quase invariavelmente, meio como piada, meio de verdade, que eu sou malabarista. Não sou diretor comercial ou técnico, ou não sou vendedor ou comprador. Eu jogo uma bolinha aí, manda mais uma bolinha que a gente põe na pilha aqui e vai manobrando. E vai jogando. É isso que a gente faz. A realidade é essa. A gente acaba sendo multitarefa, seja onde for que esteja trabalhando. Isso é fato. Se é num restaurante, se é numa loja, se é numa importadora, as pessoas se destacam por serem capazes de manobrar mais ou menos, mais bolinhas diferentes, né? Exato. E eu te fiz essa pergunta sobre a sua visão em relação ao comercial técnico, porque é um dos pontos que eu acredito que a gente acabe caminhando muito para isso, principalmente quando fala em sommelierie. Porque, especialmente nesse momento, a gente já esteve conversando sobre isso em outros momentos, mas é um momento onde a gente não tem serviço para o sommelier e vai demorar muito provavelmente que retomem os serviços para sommelier, ou seja, sommelier de restaurante vai ficar um tempo aí parado.
E eu acho que tem um potencial dentro do comercial, mas que muitos dos sommeliers não querem. Isso, às vezes, até porque, de fato, tem um certo preconceito na história de deixar de ser sommelier para virar vendedor. Né? E eu acho que é um dos caminhos que tem, assim, porque hoje o que eu venho fazendo é pensando quais são os caminhos para sobreviver dentro desse mercado. E um deles, que eu acredito fortemente, é o comercial. E eu vejo que o comercial precisa de pessoas com o conhecimento que os sommeliers têm. A sensibilidade, o conhecimento técnico. E a minha puxada foi para a gente discutir um pouco sobre isso também, né? Porque talvez seja um caminho. Tem uma parte do raciocínio que você fez antes que eu não dei frequência, mas eu acho que faz sentido aí, que é assim que existe uma demanda, né? Quanto mais maduro é o mercado e quanto mais a gente evolui com o mercado, é até difícil falar nisso agora, né? No meio dessa situação, mas quanto mais a gente tem possibilidade de alcançar mais gente, de comunicar melhor e mais resposta a gente tem dessas pessoas em ouvir, em entender, em provar coisas diferentes, mais possibilidades há de que a gente tenha pessoas que se dedicam mesmo a uma área específica, por exemplo, o serviço, né? Houve um pico de demanda por sommeliers, foi até um pouco artificial, tanto que depois houve uma queda. Caiu logo. E agora a gente está num momento de cessão. Acho que não conta para esse raciocínio, embora a gente precise falar, eu concordo com você sobre isso. Agora, não é só uma questão do sommelier, não é só uma questão do serviço. Isso que a gente está vivendo agora vai fazer todo mundo rever a posição, está fazendo, e está fazendo todo mundo ser empurrado a tomar caminhos alternativos, a encontrar formas diferentes de fazer a coisa. Eu entendo perfeitamente, porque eu vivi e vivo isso, esse apego a, peraí, tem um limite do que eu não quero fazer. E tem consequência. Eu não questiono de jeito nenhum. Uma pessoa que fala assim, eu não quero fazer o comercial duro, eu quero ser estudioso do vinho, ou eu quero ser sommelier, é perfeitamente compreensível e é invejável se a pessoa conseguir se manter nisso. Mas a consequência, neste momento, é que ela não vai ter, provavelmente, né, poucas pessoas vão ter essa possibilidade. Então, vamos ter que rebolar. Todo mundo está rebolando. Sim. E quem fazia uma coisa muito específica, seja ela o serviço de vinho no salão, ou o estudo do vinho para poder comunicar, não sei, está tendo que se virar, e não só essas pessoas, todo mundo um pouquinho. Sim, com certeza. Para vocês, você está vendo isso acontecer, ou sou eu que estou pirando com a minha bolha? Não, eu acho que eu vejo dois grupos dentro dos profissionais. Um grupo que está tentando encontrar um caminho, inclusive para conseguir sobreviver dentro da circunstância atual, e um outro grupo que ainda espera as coisas voltarem a ser como eram antes. Eu, de verdade, estou meio cética na possibilidade de voltarem a ser como eram antes, como as coisas estavam. Agora a gente vai reabrir o restaurante e vai ser como se tivesse voltado a fevereiro, ao início de março. Não, eu não acredito nisso. Não a curto ou médio prazo. Então, eu sou do grupo das pessoas que estão, sim, olhando para outros caminhos, olhando para outras possibilidades dentro, obviamente, das suas próprias histórias, dos seus próprios conhecimentos e procurando outros caminhos. Porque eu vejo um caminho comercial para muita gente. Não estou falando que seja necessariamente para mim, eu estou falando que é um caminho que deveria ser olhado por ambos os lados, tanto os importadores quanto os sommeliers. Uhum. Seria bom a gente encontrar, talvez, alguém que discorde disso, porque eu concordo com você, né? Então a gente está no risco de ficar se afirmando. Exato, auto-afirmando. É complicado. E até agora ninguém discordou em nada aqui, pelo que eu estou vendo. Você continua com a tela preta? Continua, não estou me vendo. Tá beleza? Não, o pessoal, não, eu te vejo perfeitamente. O pessoal aqui tá concordando também, então a gente precisava de alguém que discordasse disso. Eu concordo com esse relativo pessimismo. Eu acho que é realista dizer que,
por um bom tempo, o cenário não vai voltar a ser aquele que era imediatamente quando as coisas começaram a acontecer, né? Eu não vou dizer que é indefinidamente, vai. Não, eu também Eu não acho que depois de acho. um Acho tempo que a gente vai ter de novo uma situação confortável para mas demora, né? Acho que demora. Não vai Eu ser em acho. 6 meses, não vai ser em um ano, mas eu espero que em 6 meses ou em um ano melhore do que está agora e a gente continue vendo essa coisa avançar, né? A Jéssica Marinzec entrou só para causar, você consegue ler os comentários? Eu consigo, Então tem tá bom. pergunta aqui, inclusive. Então ótimo. Será que voltaremos a beber vinhos alemães de garrafas azuis? Eu não sei o que você acha, Gabi. Sinceramente, eu espero que sim. Não os vinhos ruins de garrafa azul, mas que a gente volte a olhar para algumas categorias que todos nós torcíamos o nariz por preconceito ou por experiência, porque elas foram ruins, olhar para essas categorias de novo e procurar o que tem de bom nelas, porque o cenário mudou. Nós não estamos mais 20 anos ou 30 anos atrás, né? Existem vinhos de outras categorias que não são românticos como a gente gosta, não são tecnicamente maravilhosos como a gente gosta, mas que são possíveis de serem desfrutados com outro preço, com outra forma de apresentar. E aí eu acho que a gente responde a pergunta aqui, se a gente acha que o perfil de consumo vai mudar. Eu acho que é inevitável mudar, justamente baixando os targets aqui, que é buscando vinhos de melhor relação de preço e qualidade, só que aí eu acho que onde entra o conhecimento adquirido já do Brasil nesses anos desde garrafa azul até agora, de conseguir encontrar vinhos de melhor qualidade por um preço mais barato. Então, acho que a gente não vai voltar na qualidade do garrafa azul, mas a gente tem condições de encontrar vinhos de boa qualidade por baixo custo hoje. O mundo mudou, não é só o mercado brasileiro, né? Sim, os produtores de vinhos de grande volume e qualidade mais baixa, mesmo tecnicamente falando, mudaram. O conhecimento de sua produção é outro. São outros vinhos. Mas não é nem que vamos mudar, isso já aconteceu. Isso já está em movimento, já tem 2, 4 anos, para não dizer mais. Eu diria que pelo menos que eu começo a observar desde 2015, 2016, quando a gente teve aquela crise econômica, que foi muito longe de ser o que a gente está vivendo agora, mas eu já percebi uma mudança do perfil de consumo a partir dali, que era quando eu definitivamente estava bem envolvida. Pode ser que tenha começado antes, mas eu vejo a partir daquele momento. Então... Não, eu concordo. Você vê o que foram os mix de produtos importadores de 2008, sei lá, até 2012, 13, e o quanta coisa se perdeu, ou quanta coisa foi substituída por outro tipo de produto, né? Por linhas de entrada, linhas foram criadas exclusivamente. Exatamente. Ao mesmo tempo, tem um enriquecimento aí, porque uma das formas que a gente está tendo de contornar essa situação é trazer vinhos que o consumidor não naturalmente procuraria e que não necessariamente são tecnicamente inferiores, né? Regiões nem eu ia dizer secundárias, mas terciárias, regiões desconhecidas, variedades de uva que ninguém pega na prateleira e fala, eu vou levar, ninguém não. Gente como a gente, muito envolvido, faz, né? Mas o consumidor médio não pega lá, olha e fala assim, vou levar isso aqui para casa porque essa uva eu adoro. Nunca ouviu falar, né? Sim. Mas que permite um outro custo. Eu acho que isso aconteceu e é um enriquecimento do nosso mercado. Sim. O pessoal está perguntando sobre o vinho em lata e vinho brasileiro também. O que você acha? Eu acho que alguém me perguntou isso outro dia. Eu não lembro quem. Tá tomando vinho? É sério? Eu tô com dois Jerez aqui. Um oloroso e o cream. Meu Deus. Porque é o abre. Trabalhar. Porque agora é sexta-feira, depois das 4 horas da tarde eu já não trabalho mais. Tá bom. Eu inclusive, tenho que fazer prova de amostra hoje, então eu preciso manter um mínimo de foco mental. Parabéns! Eu perdi até o fio. Alguém me perguntou outro dia como que eu vejo a questão do vinho nacional.
E o vinho nacional, para mim, tem um grande problema, que é um problema comercial. É óbvio que tem problemas estruturais, logísticos, de custo de produção, etc. Mas tem um problema comercial muito grande. E esse momento é uma oportunidade gigantesca para os produtores nacionais se reposicionarem. Para eles encontrarem canais, sejam importadores, distribuidores, lojas, sites, o que for, encontrarem canais para se mostrar para o público de outro jeito, com outro acesso. Estou falando do ponto de vista confortável de quem não está fazendo vinho no Brasil. Sim, Mas aqui a gente concorda e seria bom se tivesse algum produtor brasileiro aqui para discordar da gente, se fosse o caso, porque, de novo, a gente concorda nesse ponto e eu acho que grande parte dos profissionais que também estão nessa posição confortável de não serem produtores de vinho no Brasil. Mas que, sem dúvidas, eu também acredito que seja um bom momento de repensar o posicionamento aí, principalmente em relação à precificação dos vinhos brasileiros, porque, fora a parte, toda a questão tributária que a gente conhece, também existe eu percebo, e aí por isso que eu gostaria que tivesse alguém aqui para discordar disso, mas eu percebo que existe muitas vezes uma tentativa de colocar o vinho brasileiro no mesmo patamar de preços de alguns vinhos importados. Eu já ouvi isso de produtor, se o vinho X custa tanto, por que o meu tem que ser 2 vezes mais barato? Eu já ouvi isso, não foi uma vez só, falando de grandes denominações, inclusive. Tá? Numa comparação a grandes denominações. E aí eu acho que, precisa ser repensado comercialmente o vinho brasileiro, seria uma ótima oportunidade que o vinho brasileiro entrasse nesse momento como opção para o consumidor. Eu ficaria bem feliz. Acho que esse é um assunto para uma conversa inteira e eu gostaria de 2 horas. Pessoas envolvidas também para eu ouvir coisas, porque eu atuo muito pouco com vinho nacional, não por falta de interesse, é complicado. Mas acho que é uma oportunidade. A outra parte da pergunta que eu não vi, mas você falou das latas, né? O que eu acho sobre isso? Eu acho que interessa pouco assim, a opinião do indivíduo. É um movimento que aconteceu e que está vivo. Eu acho que assim como vários outros que se tornaram um pouco moda, porque tem uma moda do vinho em lata, Sim. Tímida, mas tem. Assim como outros, a questão é o que vai acontecer quando passar a moda. E eu acho que o vinho em lata vai se estabelecer como uma opção. Independente da minha opinião sobre o conteúdo da lata, independente do efeito da moda, hoje é tecnicamente uma alternativa viável e que muda o custo de produção. Especialmente à medida em que crescer isso, vai se tornar cada vez mais uma alternativa viável. Hoje, colocar um vinho dentro de uma lata é uma operação cara. Não é... Você não consegue fazer isso. Eu estou dizendo porque... Obviamente, eu fui ver isso para o negócio. Sim. O que é possível fazer. E não é trivial. Mas já que tem uma moda, e já que tecnicamente é cada vez mais fácil e viável, essa alternativa ela vai ser realidade. Igual ainda tem, sei lá, igual foi moda vinho laranja, o nicho, né, do vinho no mercado, muito coração, assim. E hoje é... Na minha casa continua sendo moda. Então, mas exato. Não moda no sentido de que as pessoas falam muito e depois, na hora que aparece outra coisa, mudam para essa outra coisa, né? O vinho laranja hoje é um estilo estabelecido. Você pode tomar tinto, pode tomar branco, pode tomar rosé, pode tomar laranja, espumante e outros, né? Mas a lata é a mesma coisa. Tem esse picozinho, esse bafafá agora, os sites que vendem, as lojas que falam, o carnaval com vinho, sei lá. Mas a hora que passar e as pessoas forem olhar para a próxima coisa, ainda vai permanecer essa alternativa como forma de embalagem e de consumo, que eu acho que é interessantíssima, é útil, é diferente. Você acredita que pode trazer mais gente para a história do vinho, pessoas que não bebiam vinho e comecem a beber vinho porque está em uma lata? Não tenho a menor dúvida, porque vai estar no lugar onde a garrafa não estaria, porque vai estar no ambiente, né, no momento, na balada, sei lá, na rua, onde outra opção não estaria. Ou porque vai quebrar a formalidade também, que a gente não precisa desperdiçar, a formalidade tem um lugar, mas ela não é necessária também para o consumo do vinho, né? Ela até impede. Sim. Eu vi, Gabi, eu não sei se aparece na sua tela, mas tem uma pergunta aqui. Do Bronza. Organizadamente colocada. Bronza é isso, bom de ter amigo. Bronza é organizado.
Manda pessoal, mandem a pergunta aí onde tem essa interrogação, que daí fica assim, ó, bonitinho na tela. Ó. Quais mudanças na importação vocês já Vai. perceberam? E aí? Vai você. Você que conta. Importação e distribuição. Eu vou responder, mas eu queria dizer uma coisa. Tudo que a gente fala agora, além de ser a nossa impressão, é especulativo. Total. A gente começou a ver o efeito que está acontecendo, né? Nem Não, quarentena. total. Nem teve ainda, e tem muita importação chegando de compra que foi feita em janeiro, em dezembro, então tem coisa sendo desembaraçada agora. O Jerez do Sanches Romati que eu comentei outro dia, está chegando agora, a gente está desembaraçando. Só que foi comprado isso em janeiro, ou seja, né, se soubesse que ia acontecer isso agora, muito provavelmente não teria feito a compra. Primeiro, acho que assim, mudança profunda que aconteceu sem a menor dúvida, em geral, foi isso. Todo mundo levantou a mão e falou, produtores, agora vamos ver o que realmente vem. Porque primeiro tem que liberar o que já veio. Segundo, tem que ver o que acontece no mercado em função daquilo que já veio. Falando de importação, estritamente falando, né? Então, sem dúvida, teve corte. Coisas superficiais não vão entrar agora, coisas arriscadas não vão entrar agora, coisas caras demais não vão entrar agora. Essa mudança, sem dúvida, a gente vai ver nas estatísticas de importação daqui para frente. Do segundo semestre já vai dar para ver claramente, né? Eu acho que a hora que fechar o segundo trimestre, ou seja, isso, começando o segundo semestre, a gente vai ver. Na distribuição, não sei se teve o efeito é o mesmo. No final das contas, quem estava comprando de um importador está comprando só o que é garantido vender, está comprando menos, está comprando mais lentamente, está vendendo os estoques. Todo mundo tem estoque, mais ou menos, todo mundo tem, todo mundo está dando vazão a isso antes de fazer uma nova despesa, porque está tudo muito inseguro agora, né? Muito incerto. Eu acho que isso é o que teve até o momento. O que vai acontecer para frente, a gente pode brincar de futurologia, mas aí eu deixo você começar. O que você acha que vai acontecer? Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui. Eu acho que vai parar de vender todo o resto e vai vender só Jerez. No meu futuro. Meu futuro aqui, tudo que você falou vale, só não vale para Jerez. A gente vai começar a vender 3 vezes mais Jerez a partir de agora. Não, eu concordo com você também. Eu acho que é isso. Eu acho que vai continuar nessa. Acho que esse movimento é o mesmo durante algum bom tempo, que é vendendo estoque, comprando pouco, repondo o mais barato, deixando os mais caros talvez um pouco de lado, ou comprando menos para poder vender um pouco e atender uma pequena parte do consumidor que continua consumindo vinhos caros. Mas isso de um atendimento direto. Quando eu penso em restaurante vai continuar vendendo o estoque até a hora que o estoque acabar e vai depois diminuir a compra e diminuir a carta, talvez. Vai depender do nível de restaurante, mas até o próximo ano eu não pensaria em fazer uma carta nova, sabe? Uma coisa do tipo. Vai substituindo conforme tiver que substituir, porque vai começar a ter um monte de quebra, vai começar a ter falta nas importadoras também, então vai ser difícil manter carta, mesmo a hora que o restaurante estiver aberto. Não sou muito otimista, não. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança, mas nesse momento eu não estou muito otimista nesse sentido. Eu acredito mais num mercado B2B do que... Não, num B2C do que B2B agora. Então, a importadora vendendo direto para o consumidor e continue trabalhando muito mais, principalmente vinhos caros. Aí eu acho outra oportunidade tremenda, que também já é uma mudança dos últimos anos. Apesar dessa mudança de perfil que a gente estava falando, né, de uma entrada grande de vinhos mais baratos, surgiram também muitas pequenas importadoras, trabalhando pequenos volumes, como é o caso, né? Os próprios Jerez da Sanches Romati e Bellicave trabalhando pequenos volumes, com uma estrutura muito enxuta, um alcance pequeno, é verdade, não é uma distribuição superestruturada, você não acha os vinhos em qualquer lugar, etc. Mas isso também permite que certos vinhos, porque eu estou vendo aqui uma pergunta, que eu acho que é do
do Daniel Percy, que Do o mercado vai Daniel. ficar conservador e que umas marcas vão sair. Acho que sim, o mercado vai ficar conservador e algumas marcas vão sair. Ao mesmo tempo, quem tiver minimamente se estruturado no passado, quem tiver um mínimo de sangue frio, de responsabilidade na operação, independente do tamanho, vai ter muitas oportunidades. E as microimportadoras podem manter essa diversidade aí, essas coisas novas chegando. Claro, numa escala limitada para um nicho, mas Sim. por que não? É o nicho que quer essas coisas, não é o grande público, né? Exato. Então, talvez a ideia seja essa: as importadoras maiores se tornem mais conservadoras, enquanto as pequenas continuem trazendo essas novidades de pequena quantidade, de pouca em pouca quantidade. Eu acho que sim. No meu caso, e aí estou falando explicitamente do meu caso, da minha operação, lá na Zarrio, como funciona, a gente faz uma dualidade, né? A gente foca, porque o negócio é o médio, é a distribuição mais ampla, é a gente alcançar as lojas, os restaurantes, os supermercados, os consumidores do Brasil inteiro, com marcas que permitem isso, com produtos que permitem isso. Variedades, regiões, marcas conhecidas, enquanto a gente faz uma pequena operação, pequenininha, pequena quanto pode ser a de uma importadora pequena, de um produtor pequeno, pontual, em lugares específicos, com clientes específicos. Eu acho que isso é viável, desde que a gente tenha um mínimo de estabilidade, né? Se for essa loucura do dólar, um dia está 6, no outro está 5,50, é difícil para a gente poder operar qualquer coisa que saia do ultra seguro, E aí tem uma pergunta aqui sobre preços. Eu acho que muito pelo contrário, Reinaldo. Eu acho que os preços tendem a subir, justamente por uma questão cambial. A gente tem um problema sério agora em qualquer crise, um problema sério de câmbio, e a tendência é o preço subir. A gente tem um problema mais grave que esse, né, Gabi? Porque estamos em deflação, a gente tem um mercado que vai baixar de preço em muitas coisas, no mercado interno, e os vinhos em si estão vinculados à moeda estrangeira. Mesmo os feitos aqui, estão profundamente vinculados a custos internacionais e isso vai encarecer o produto. Mas talvez o raciocínio dele esteja sendo feito, porque muita gente me perguntou, né? Teve notícias circulando sobre os lagos de produção na Europa, a quantidade de vinho que vai ser jogado fora, que não vai ser comercializado, etc. E a gente vai ver qual que é o efeito disso ainda. Mas, a bem da verdade, esse lago está num nível de produto que é justamente aquele que a gente estava falando antes, né? Essa imensa produção que não vai ser aproveitada é de vinhos que são produzidos numa imensa escala. Não é a do vinho que tem um produtor com um nome e sobrenome, que você vai lá e conversa com ele, visita ele nas suas férias, etc., que a maior parte do público do vinho brasileiro tem na cabeça, né? Essa coisa romântica não tem esse mesmo nível de sofrimento. É lógico que vão sofrer, mas não vai ter esse mesmo nível de sofrimento. Eu acho que a gente vai ter, sim, vinhos sendo vendidos a preços um pouco mais baixos, mas não tem o impacto que as pessoas esperam que tenha aqui no Brasil, inclusive porque o câmbio não vai permitir. No câmbio não vai ajudar que a gente consiga mesmo, né? Agora, vamos falar de uma coisa que a gente gosta pouco. Jerez. Ah, não, Jerez não. A gente precisa falar de Jerez, não tem jeito de encontrar eu e você e não falar de Jerez, só que por incrível que pareça, todas as vezes que a gente se encontra para falar de Jerez, a gente fala pouco sobre o líquido em si e fala muito sobre o mercado mesmo, que é o que fazer, né? O que fazer com Jerez. Mas antes disso, como que você entrou em Jerez? Eu já contei 1000 vezes como que eu conheci Jerez, já cansei de contar essa história, mas eu nunca ouvi você. Como que você chegou em Jerez? Qual foi a história? Eu cheguei em Jerez nos estudos formais, né? Só que nos estudos formais de 10 anos atrás, Jerez era, sei lá, 2 produtos. Era um fino, provavelmente, tio Pepe, e um cream ou coisa parecida, sei lá, para ilustrar o tradicional do tradicional, que não tem nada a ver com aquilo que eu e você nos apaixonamos, né? Eu cheguei em Jerez, de fato, quando alguns amigos fenomenais, incluindo o Bronza, que está aí assistindo, me convidaram para uma degustação que foi
um grande marco na minha vida. Foi quando eu provei, foi uma batelada de Navazos, numa época em que não tinha Navazos. As pessoas não falavam de Navazos. Os jornalistas não sabiam de Navazos, muitos deles eram jornalistas, né? Estavam justamente falando, putz, vamos ver junto o que é esse negócio aqui que a gente bebeu lá fora e é espetacular. E aí eu acho que Navazos tem esse mérito para a história do Jerez, né? De ter apresentado para muita gente, profissionais e amadores, o quanto o Jerez é espetacular e a diversidade infinita que tem nessa região. Então teve esse marco, e agora quando foi isso? Em 2008, eu acho. Eu sei que você fez. Isso eu não consegui catar na sua história. Isso não tinha no LinkedIn. Isso não tinha no LinkedIn. Eu sei que você fez a formação de homologador em 2013, que também foi muito próximo. Aí você já tinha sido aceito no Master of Wine, inclusive, e aí foi fazer a certificação. Mas óbvio, aí também não tem jeito de não apaixonar, né? Com o Equipo Navazos, aí fica difícil. É um projeto nessa época é um projeto definitivamente especial, né? Até hoje, assim, degustar a Equipo Navazos é sempre diferente. E nessa época tinha outro custo, né? Então, viajando a estudo, assim, eu podia comprar Navazos custava igual comprar qualquer outra coisa. Não custava igual comprar as melhores coisas do mundo, que é o que são esses vinhos. Navazos está junto com as melhores coisas do mundo. Assim como, lógico, várias coisas excepcionais dos produtores, né? Os produtores pegaram esse bonde e tiveram como reforçar seus produtos mais finos ou como apresentar novos produtos. Mas nessa época eu viajava a trabalho e a estudo e eu trazia Navazos o tempo todo e coisas de novas balde. o tempo todo. E aí com Marcel Miwa, da Prazeres da Mesa, com Danilo Nakamura, que na época era da Divino, com o Bronza, que está aí assistindo, eu acho, estava assistindo há pouco. Estava, pelo menos. Ele não respondeu, ele deve ter saído. Talvez. Boa. E aí eu comecei a mergulhar nisso. Eu me apaixonei de verdade e comecei... Na verdade, eu migrei, Gabi. Nessa época, a minha paixão era madeira. Eu fazia isso. Bom, que faz sentido, faz total sentido também. Né? Quando eu falo Jerez, eu gosto de incluir alguns outros fortificados na história também. Madeira tem todo o seu valor, sem dúvidas. É que, como eu gosto de dizer, eu precisava levantar uma bandeira e aí, entre todos esses, eu achei que Jerez fazia sentido com a minha história, enfim, com coisas que eu acreditava, coisas que eu gostava e tal, mas... Né? Não é porque eu gosto de Jerez que eu desgosto de Madeira, ou desgosto de Porto, ou desgosto de qualquer outro vinho fortificado, ou Vendoux Naturel, ou qualquer outra coisa que esteja exposto na Vinobile, que era para estar acontecendo hoje, inclusive, porque meu calendário me apitou. Continua. Não, eu não mudei meu calendário na pandemia e eu tinha marcado a data, porque eu queria muito ir para a Vinobile, eu estava decidida a ir. E bom. Fica para depois. Ainda vai ter, Ainda vai ter. Não vai ser 2 meses ou 6. Mas quem sabe ano que vem, se não ano que vem a gente vai, tá tudo certo. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre há uma tendência de inclusão dentro da denominação de Jerez os vinhos tranquilos? Eu acho, talvez, até um pouco apoiado pela produção de vinhos tranquilos do Muchada Le Clapat. Eu acho que tem, né? E essa tendência de levar, talvez, o vinho tranquilo para dentro da denominação Jerez. O que você acha? Ano passado teve um passo, né? Hoje você pode engarrafar e denominar um vinho como Jerez sem ele ter sido fortificado, embora ainda sejam obrigatórios os mínimos de álcool que estavam previstos, é 15%. Então o produtor ainda pode fazer, quer dizer, já pode fazer um fino e não fortificar esse fino. Mas, e algumas pessoas criticam isso, ele tem que alcançar os 15% de álcool. Eu acho que esse vai ser um caminho natural.
porque por um monte de motivos. Eu acho que, primeiro, isso faz parte da tradição de Jerez. Então, o produtor pode, ou a região pode recuperar isso como algo que existiu e dizer, vamos voltar às nossas raízes, como eles estão fazendo com várias coisas. Depois, barateia o produto. Não tem que comprar álcool para fortificar. Os impostos na Europa e nos mercados de destino são diferentes. Então, hoje, Jerez sofre muito. Esses últimos 3 anos, sofreu muito quando mudaram as alíquotas de IPI no Brasil, que antes eram as mesmas de um vinho qualquer, e hoje a gente paga o dobro de IPI Sim. em cima de uma garrafa de Jerez do que numa garrafa comum. Algumas Sim. pessoas às vezes ficam meio, mas por que proporcionalmente, quando eu vou comprar para o meu restaurante ou para minha loja, o vinho de Jerez ou Porto ou Madeira sai tão mais caro que os outros? Você diminui o meu desconto neles? Não, o governo cobra mais impostos. Então acho que aí tem uma oportunidade para Jerez, que é de oferecer produtos com tradição, com nome, sem custo da adição de um destilado, né? A Carla da Zavini, ela comentou que foi o que aconteceu com o Porto no Douro. A questão é que os vinhos do Douro, os não fortificados, são Douro, e os fortificados Sim. são Porto. E aí você tem uma super diferenciação em termos de denominação, e na cabeça do consumidor fica claro que um vinho do Douro é um vinho tranquilo, e um vinho do Porto é um vinho fortificado. Se Jerez for... Tem uma diferença profunda aí, né? Porque os vinhos tranquilos no estilo, vou dizer assim, mais comuns, no estilo que a gente conhece como um vinho tranquilo, eles ainda não mostraram um grande potencial. No Douro eles são fenomenais. Exatamente. Ali eles são vinhos, mas eles ainda não trouxeram esse apelo para merecer um nome próprio, para chamar muita atenção. Os que mostram são aqueles que são parentes dos Jerezes de fato, né? São vinhos com flor. Sem fortificação. A única questão é que não tem a fortificação, mas passa pelo processo de solera também. E aí a Fernanda Fonseca destacou aí o Dirk Nieport com o Navaz. O Navaz Nieport, eu acho que foi o primeiro exemplo de um vinho feito pro mercado, sem fortificação, a partir das soleiras, com características de Jerez, mas sem ter sido fortificado. Foi o primeiro a ser proposto. Hoje tem vários, embora no mercado brasileiro, que eu saiba, não haja nenhum. Você conhece algum? Não. Eu tenho 2 dos meus produtores. Vou passar a motoneta. Eu tenho 2 dos meus produtores que estão ali engatilhados, estão na fila. Eu gostaria de já ter trazido. A situação não foi propícia, agora está pior. Vamos ver se logo mais a gente pode começar com isso. Eu provei do seu lá. Você provou... O que você provou? Você provou... Eu provei o Rodegalho. Espetacular. O Rodegalho, depois vão me bater, não sei, talvez eu seja ameaçado de morte. Nieport Navaz. É o resultado da experimentação que foi Nieport Navaz. Nieport Navaz nasceu dentro de Valdespino, na soleira de Inocente, como uma experimentação do Dirk com o Eduardo Reda e o Jesus Patini. Isso virou o Rodegalho dentro da estrutura da Valdespino. Então é coisa que seria lindo ter aqui, mas ainda não foi viável. Então. Mercado para Jerez. Eu sei que você levantou uns números sobre isso. É difícil a gente prever o que vai acontecer daqui para frente, mas então eu quero olhar para trás para entender onde e se houve crescimento nesse mercado dos últimos anos para cá. Porque de interesse, minimamente, eu sinto crescimento. Sim. Eu sinto trabalhando com isso, um interesse crescente, até por um trabalho, eu não sei se é porque daí entra na minha bolha também, né? Porque, obviamente, eu falo muito de Jerez, eu acabo ficando dentro dessa bolha, falando o tempo todo de Jerez. Eu acho que talvez o mundo todo esteja falando tanto de Jerez quanto eu falo. Eu acho que não deve acontecer isso com todo mundo. Mas você viu o crescimento em números nos últimos anos? O crescimento, de fato, não é muito relevante. Aliás, eu não fiz essa estatística, posso até fazer essas contas, mas
o crescimento do mercado de Jerez é muito parecido, anedoticamente, com o que aconteceu com o mercado do vinho. Durante muito tempo, todo mundo jogou confete, tá todo mundo interessado, tem vinho, não sei quem bebe vinho, o lugar que não vendia vende, mas a gente via um crescimento pífio dos números de importação de fato. Então, em Jerez, é meio que a mesma coisa. A gente não importa, historicamente, a gente não importa muito Jerez mais do que se importava no passado. Mas houve uma diversificação. Tem muito mais marcas hoje, muito mais. Bom, tem muito mais do que, historicamente falando, mas tem mais do que poucos anos atrás. Tem mais importadores trazendo, tem os pequenos importadores investindo nisso, tem mais diversidade de categorias, mas o bolo em si ainda é o mesmo. Então eu diria que o Jerez está ocupando espaço dentro do mercado, mas não somando ao mercado ainda. Estamos ganhando... Consumidor de vinho que antes bebia, sei lá o que, que saiu da Argentina e foi para a Europa, começou a beber, sei lá, talvez até Borgonha, não sei, umas coisas mais finas e mais caras, descobriu o Jerez, está comprando Jerez também. Mas o grande público não, e o número muda mesmo quando a gente começa a alcançar o grande público, né? Eu acho que é um caminho. Eu acho que a gente concorda em como alcançar um número maior de público também, que é com coquetelaria, né? Uma coisa que você já faz. Outro dia você fez uma live que foi muito legal com o Paulo. Com o Paulo Leite, de cachaça e Jerez, e vocês fizeram degustação comparativa, inclusive, entre cachaças e Jerez, que foi bem bacana, fizeram drinks aí ao vivo e tudo mais, até incentivando ficaram bêbados, comeram risole, foi super, né? Então, definitivamente, eu acho que talvez um caminho seja por aí, né? Um outro trabalho que a gente vem fazendo, e você vem carregando esse trabalho também, que é o da Sherry Week. Talvez ajude. A gente ficou em que lugar o ano passado? Terceiro? Terceiro lugar, fora a Espanha, né? Fora da Espanha. Inglaterra, Tóquio. Japão com certeza. Japão com certeza na nossa frente. Talvez a Inglaterra ou os Estados Unidos, não lembro. E aí o Brasil em número de eventos durante a Semana do Jerez. Que é algo... assim, é muito importante. Convenhamos, bastante relevante para um mercado pífio. Teve alguém que tweetou, eu não lembro quem, ou tweetou, ou fez no Instagram durante a semana, a gente gosta de evento, de festa, mas de comprar não gosta muito não. Então durante a semana todo mundo quer Jerez, e durante o ano fica eu, você e mais uns poucos, inclusive a Fernanda que está assistindo aí, remando para as pessoas, opa, vamos lá de Jerez, Sim. Mas a coquetelaria é uma porta fenomenal. Foi uma porta fenomenal. Vamos ver como é que vai evoluir isso para frente. Muito bom. Maravilha. Eu acho que a gente precisa começar a pegar mais no pé das importadoras também. A gente e todo mundo. Não, eu acho que a gente precisa começar a pegar mais no pé dessa galera. Porque chega produto no mercado e eu não fico sabendo, você não fica sabendo, os formadores homologados de Jerez brasileiros não ficam sabendo. Ou seja, se essas pessoas que teoricamente deveriam estar trabalhando para a divulgação do Jerez não ficam sabendo, quem é que fica sabendo? Né? Então existe um problema, eu acho que existe um problema seríssimo de comunicação aqui no Brasil, para a Jerez, a gente sabe que não tem verba de marketing, mais uma vez, que é definido que vai importar, gente, pelo amor de Deus, precisa ser falado. Chegou no mercado, precisa falar, e tem as pessoas para comunicar. Tá aí o Arthur Azevedo, da ABS, que também é homologador de Jerez, que também fala de Jerez, dá aula de Jerez na ABS, é ele quem dá normalmente. Tá falando, tô remando o ano inteiro, remo o ano inteiro, né? Exatamente. Eu aposto que ele não ficou sabendo daquilo que a gente não ficou sabendo também. Exato. E ele é uma referência do mercado, né? É referência. Então, você tem aí algumas referências no mercado e que essas referências não ficam sabendo quando os produtos chegam. Ou seja, se a gente que está aqui trabalhando gratuitamente na defesa
porque a gente trabalha para Herês gratuitamente. Não fica sabendo para poder divulgar, quem é que vai fazer isso? Pois é. Né? Ninguém vai fazer isso. Então, o grande problema, na minha opinião, de Herês, um dos grandes problemas é que, de fato, não chega informação para o mínimo de pessoas necessário. E aí eu uso aquilo que eu contei para você, inclusive, já contei em outras vezes. Nós recebemos 100 caixas de Sanches Romati em outubro. Em outubro, 100 caixas de Sanches Romati. Em 2 semanas não tinha mais. Né? Sobrou alguns resquícios, tem lá, acho que 2 garrafas de palo cortado ainda, porque meio que estava reservado para alguém que nos últimos momentos desistiu e tal. Então, assim, acabou. Em 2, 3 semanas a gente já não tinha Herês mais. Por quê? Quer dizer, não é que não se vende, né? Não é que não tenha gente querendo comprar. Eu acho que tem, a grande verdade é que tem. É que não tem, talvez, um trabalho específico como esse trabalho que eu me disponibilizei a fazer, porque eu insisti para importar, eu coloquei o meu na reta, literalmente, falei assim, não, vamos importar Herês. E aí Vai que eu vendo. E aí eu falei, bom, agora eu preciso vender, né? Então vamos vender. E aí onde a gente junta o técnico com o comercial. E que foi, eu não fiz venda nenhuma, eu simplesmente chamei as pessoas e falei, tá aqui, ó, provem. Né? Contei a história do que era e acabou. Tem muitas desvantagens em trabalhar Herês, mas tem uma grande vantagem. O negócio é tão pequeno que não deveria doer em ninguém fazer esse comercial em conjunto. Isso, eles entre si entendem. As vinícolas de Herês trabalham juntas. Quando você vai fazer, somos poucos que pudemos no passado mesmo ir até lá fazer o curso formador. Quando você vai fazer um curso formador, vão os proprietários, os diretores, os enólogos de cada vinícola receber a todos, falar com todos, levar para visitar. É um trabalho conjunto de divulgação. Eles sabem que se eles não fizerem isso junto, não vai ter jeito. Isso é uma coisa que o produtor brasileiro aqui sofre. Pouca coisa eles fazem juntos. E é uma coisa que o mercado de importação brasileiro simplesmente não faz. Aqui é sanguinária a coisa, a gente está lutando pelo mesmo bolo, sim, cresce muito devagar, tudo bem. Mas o bolo do Herês é tão pequenininho que é um negócio que dá para fazer junto. Que dá para fazer. Sabemos, eu, você, Dr. Arthur, a Fernanda que está aí, e os importadores que nesses anos colaboraram, sabemos que a gente só ganhou trabalhando junto durante a semana de Herês. Sim. E sabemos que somos talvez 7 importadores que trabalham Herês, não tenho certeza, se a gente pegar os últimos anos devem ser 8 talvez, que tem 4 que fazem isso junto. Por quê? Por que os outros 4 não fazem um mínimo de comunicação conjunta durante uma semana do ano e depois passa o resto do ano, vai se esfalfando para tomar o lugar do outro? Tudo bem, que seja. Mas naquela semana ali, o mínimo que tem que fazer é trabalhar junto. Porque, sim, porque é pequeno demais, é uma semaninha, a gente faz uma coisinha. Não, e dá para fazer muito mais, né? Teoricamente, daria para fazer muito mais do que só na Sherry Week. A gente poderia fazer muito mais o ano todo para que não seja só para que não corrobore esse comentário de que só na Sherry Week se bebe. Agora, né? Temos que trabalhar junto o ano todo. Então vamos aproveitar, porque hoje eu recebi uma mensagem do Bronza, coincidentemente, o meu amigo quer saber o que tem de Herês decente no mercado. E nesse momento, de fato, está com várias quebras, né? É um momento várias. Quebras de várias coisas, de Herês, então, tem pouco. Mas vamos juntar aqui o que a gente sabe, porque eu não sei de todos, e eu sei que você sabe de vários que eu não sei. O que é que a gente tem no mercado hoje? Eu tenho problema zero. Eu represento algumas marcas, eu posso falar das minhas, mas a gente vai falar das outras. Então, Bellicave representa Sanches Romati. Bellicave hoje tem Sanches Romati, hoje nós temos 2 garrafas de palo cortado. Se alguém quiser, tem 2 garrafas. Para quando está prevista a liberação? 27. 27 de maio? Rapaz, semana que vem tem semana que vem, Romati, fino, manzanilha, palo cortado, oloroso, Pedro Jiménez. Maravilhoso. Na Rio a gente tem Laguita em estoque, garrafa grande e meia, Inocente em estoque, garrafa grande e meia. Os outros estão em falta, a gente deve ter reposição esse ano, mas foi postergado. Eu tenho estoque, tenho para vender, não vai me faltar o que está faltando. Sim, o candado, por exemplo, está em falta. O candado está em falta e faz falta. Tem gente que pede. Faz falta.
faz falta, mas eu só vou poder embarcar quando eu puder embarcar. Eu sei que a Mistral recebeu esse ano. Recebeu, tá com estoque completo, que eu saiba, tem fino, tem... Eu não sei se tem amontilhado, na verdade. Mas, bom, tem... Tem Napoleão amontilhado em estoque. Então tem o Manzanilha passada que não veio, parece. A pastrana, né? Que é espetacular. Que é espetacular. A 20 tem também. Casa Flora recebeu no final do ano passado, com o Fernando de Castilha. Fernando de Castilha, na Casa Flora, tem estoque, não deve ter de tudo. Eu sei que os antigos que são espetaculares, eles não estão trazendo. Não estão trazendo. Eles trouxeram fino, trouxeram Pedro Jiménez, trouxeram ou é o Cream ou é o Pedro Jiménez, não tenho certeza. El Maestro Sierra na Decanter tá quebrado, tem alguma coisa, mas também não tem todas as opções. Eu sei, e vale a pena para as pessoas que estão ouvindo ou que forem procurar, que vale olhar nos distribuidores. Muitas vezes a importadora não tem no site, mas tem um distribuidor regional que tem o estoque que comprou e ainda tem alguma coisa. Então, não deixem de procurar nas próprias cidades se vocês não vivem em São Paulo, ou nas lojas de vinho dos bairros em São Paulo, se vocês não encontrarem diretamente no importador. E aí, claro, Gonzales Bias na Enovini, Viníssimo com Tradition. Gonzales Bias é o único que não quebra. É muito difícil ter quebra de estoque, mas o fino, o oloroso e o cream tem basicamente o ano todo. E Barbadilho, o World Wine, né, que foi o que a gente ficou sabendo, que a gente descobriu muito sem querer na pesquisa. Né, que Barbadilho chegou no final do ano na World Wine e ninguém ficou sabendo. Doutor Arthur, ficou sabendo que tem Barbadilho na World Wine? Dica boa dele aí, ó. Na banca do Ramon tem uma variedade de Jerez incrível, lá no Mercado Municipal. O Ramon tem variedade de muitas coisas, mas eu nem sabia. Vou lá ver o que ele tem de Jerez. O Ramon tem de tudo um pouco, né? Deve ter umas coisas escondidas lá. Agora vai acabar. Vai todo mundo. Aí o doutor Arthur comentando que soube por acaso também. Esse é o problema. A gente não tem que ficar sabendo por acaso desse tipo de coisa, minha gente. A gente precisa saber desse tipo de coisa a hora que acontece. Porque a gente vai divulgar. Porque é complemento de trabalho. Eu não concordo, mas posso entender que uma importadora não queira me informar porque eu sou concorrente, né? Apesar de eu estar envolvido profundamente com o mercado de Jerez independente dos meus produtos, eu posso entender isso. Não posso entender você não saber, ou vamos dizer que você esteja envolvido também, não faz nenhum sentido Arthur de Azevedo, com a posição que ele tem na comunicação do vinho na BS e especialmente em Jerez, não ficar sabendo que tem produto novo entrando no mercado, produto sendo reinserido no mercado. Né? Mas tá bem, vai, vamos parar de bater nos outros. Não, a gente tem que bater. Ainda. A gente tem que bater. Vamos lá, você falou sobre o Fecha no seu videozinho, e só para você não ficar com tanta vontade do Fecha, que eu senti que aquilo ali foi uma cutucada. Era piada, era só para não perder a piada. Eu senti que aquilo ali foi uma cutucada. Eu trouxe um quadro do Fecha que as pessoas adoram, só que vai acabar o nosso tempo. Então não trouxe. Então acabou, porque vai acabar, agora que eu vi. Tem 45 segundos e não vai dar tempo de fazer. Vai, tenta. Tenta soletrar. SOLS. Não é isso. Krasnostop Zolotovsky. Nem eu consigo falar. Krasnostop Zolotovsky. Não vou fazer isso. Tá de sacanagem comigo? Eu não Krasnostop Zolotovsky, que é uma uva tinta russa. KRAZNOTOSZKY. Fala de novo a segunda parte. É Krasnostop Zolotovsky. Sei lá. Escreve aí pra mim, eu não sei. Beijo. É uva russa, vou procurar.